Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Que essa seja não mais uma noite simples como todas as outras, mas que essa seja a grande noite da sua vida e que a palavra de Deus possa penetrar o seu coração, né? Encher a nossa alma para que nós nos regozijemos com aquilo que vamos receber nessa noite e principalmente que a gente seja inspirado nessa noite pela palavra de Deus para vivermos uma vida superior àquilo que é natural e terreno e que através desse nosso viver superior a gente possa de fato inspirar a milhares de outras pessoas. A gente sabe que Deus, né, tem propósito com nossas vidas. A gente às vezes esquece, né? Eu me lembro que alguns anos atrás o Senhor me deu uma mensagem que eu rodei o Brasil com essa mensagem e onde eu chegava arrancava realmente suspiros das pessoas e vários tipos de emoções, né? Ela se chamava o para casa, ou o dever de casa, né? E eu relatava o fato de como a gente, às vezes, acaba agindo como crianças, né? E aí eu trazia a história do meu filho, Felipe, que hoje já é um rapaz, está com 14 anos de idade, mas na época, criança ainda, você sabe, criança tem dificuldade em fazer o dever de casa, né? Lá em Minas Gerais nós chamamos de para casa. Então, eu sempre dizia isso. Eles estudavam pela manhã, quando chegava em casa, lá para meio-dia e meio, almoçava, e quando dava uma hora, dizia: "Ó, agora vai lá e faz a tarefa de casa, faz o para casa, faz o dever de casa, depois você pode brincar." "Ah, pai, agora não, daqui a pouco eu faço." E aí, quando dava lá para as 4 horas, eu digo: "Você já fez o para casa, o dever de casa?" "Ah, não, pai, daqui a pouco eu faço. Eu vou fazer daqui a pouco." E daí a pouco ia passando, ia passando. Quando dava 10 horas da noite, já era hora de dormir. Eu dizia: "Olha, tem que ir para a cama. Já fez o dever de casa?" "Ah, não fiz ainda." Aí, poxa, cara, 10 horas da noite você precisa dormir. Aí, faltando 15 para as 10, tinha que botar ele na sala para fazer o dever de casa. E todas as crianças são assim, né? Obviamente. E aí, quando ele chegava para fazer o dever de casa, ele puxava uma folhinha lá, cara, e eu olhava aquilo e dizia: "Cara, não é possível, velho." O dever de casa era tão simples, era uma tarefa simples de colorir, né? Que se faz em 5, 10 minutinhos e pronto. Mas veja, eles preferiam sempre a diversão, né? A obrigação. Sendo que se em 10 minutos, 15 minutos ele tivesse parado na hora que ele chegou, feito o para casa, o dever de casa, ele podia ter brincado o resto do dia inteiro, ia dormir tranquilo, mas não, deixa para cima da hora e sempre lá faltando 10, 15 minutos para dormir, agora tem que ficar correndo, né, para poder fazer o dever de casa. E eu comparava isso com a nossa vida aqui na Terra, a nossa jornada terrena. Nós fomos deixados na Terra depois do novo nascimento com um propósito específico. E o nosso propósito é cumprir uma tarefa, né? E vamos colocar como se essa tarefa fosse nosso dever de casa. E há 2000 anos a gente tem postergado como igreja essa tarefa. Estamos empurrando para os últimos segundos antes do finalzinho do dia, né? Quando eu falo finalzinho do dia, eu falo a volta de Jesus. Então, a gente agora tenta, de alguma forma, correr para poder ganhar tempo, para poder fazer aquilo que a gente já podia ter feito desde o início. Sabendo-se que, se a gente agora parar por um pouco e, no tempo que nos resta na Terra, fazermos aquilo que é a nossa obrigação, acredite, nós vamos ter a eternidade inteira para poder desfrutar dos resultados e daquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida. Então, a gente tem que ter essa mente muito ligada nisso, de que a gente está aqui na Terra com um propósito específico, né? A gente não está aqui por nós mesmos. A gente está aqui com um propósito divino, né? E Deus é tão generoso, tão benevolente, vamos botar dessa maneira, que ele nos deixou aqui depois do novo nascimento com um propósito, e o nosso propósito, ou o nosso dever de casa, é a evangelização do mundo, né? É o ministério da reconciliação, é falar para o mundo através da pregação e do ensino que Deus já fez justiça pelo mundo através de Cristo Jesus, que nós não temos mais o que temer, que nós já fomos salvos em Cristo Jesus e que o mundo pode ficar descansado e se reconciliar com Deus, que Deus já está em paz com o mundo. Esse é o nosso propósito, essa de fato é a nossa obrigação aqui na Terra hoje, mas a gente às vezes esquece disso e vive uma vida em prol de nós mesmos, né? De um pseudo-divertimento, de uma pseudo-diversão, como se a gente quisesse viver para conquistar coisas aqui. Vamos comprar um carro novo, uma casa nova, todas isso são distrações, são diversões terrenas e a gente vai empurrando de alguma maneira aquilo que é a nossa obrigação maior. E Deus é tão generoso que ele não apenas nos deu, de fato, uma tarefa para executar aqui na Terra, ele nos deu ferramentas e ele nos deu recursos
né, para que a gente pudesse executar essa tarefa. E ele é tão generoso que no tangente aos recursos, ele disse assim, ó, eu vou te dar aqui todo o recurso necessário que você precisa para fazer essa tarefa que eu te designei aí na Terra. Agora faz o seguinte, você pode utilizar só 10% de todo o recurso que eu te dei, aliás, pode usar 90% para você e os 10% você usa para o trabalho. E às vezes a gente se recusa até mesmo a usar os 10% que é designado ao trabalho e usa também os 10% em benefício de nós mesmos. Então, tudo isso, irmãos, advém de uma falta de conhecimento. E é aqui que eu quero, de fato, começar a nossa pregação de hoje. Eu queria que você, que está aí acompanhando, abrisse sua Bíblia comigo em 2ª Carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no verso de número 3. Se você tem uma Bíblia eletrônica, abre a sua Bíblia, acompanhe a leitura. Se você tem uma Bíblia de papel, melhor ainda, folheie sua Bíblia, acha a 2ª carta de Pedro, capítulo de número 1, logo no comecinho da carta, versículo de número 3. Eu sempre falo que é importante você acompanhar. Se você não tiver disponibilidade agora, tenta. Fica com os ouvidos abertos para que você ouça a palavra e possa comparar aquilo que você ouviu da palavra de Deus, aquilo que você leu na sua Bíblia, aquilo que está escrito aí, seja na sua Bíblia de papel ou eletrônica, com aquilo que eu vou pregar, com aquilo que eu vou ministrar hoje, porque você não tem nenhuma obrigação, absolutamente, de acreditar naquilo que eu falo aqui, mas você tem total obrigação de crer naquilo que a palavra de Deus diz. Logo, se aquilo que eu falo é aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que eu falo deve ser recebido como verdade, como palavra de Deus, e você deve realmente colocar todo empenho para que você possa praticar essa palavra que hoje você vai ouvir. Então, abre sua Bíblia, 2ª Carta de Pedro, capítulo de número 1, verso de número 3, diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler na versão Bíblia Almeida, né, revista e atualizada, que diz assim, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Esse texto é bem interessante, eu quero ler de novo, quero ler em uma outra versão, para você assimilar mais fácil, para você perceber, né, foneticamente, entender, trazer para sua mente, para sua alma a reflexão desse texto, que é bem interessante. Versículo 3, agora na versão NVT, é a mesma coisa, só com palavras mais atuais, diz assim, Deus, com seu poder divino, nos concede tudo do que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. Interessante esse texto, né, na NVT. Eu quero ler ainda em mais uma versão, quero ler na NVI, para que fique bem entendido. Diz assim, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Né? Então, esse é o texto, 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 3. Se você ouviu, se você crê que essa é a palavra de Deus, se você se diz cristão, se diz crente, você tem por obrigação crer naquilo que está escrito aqui. Esse é o livro que rege a nossa fé. Não existe outra base que você possa dizer, eu sou crente, eu sou cristão, eu acredito em Jesus, mas não acredito na Bíblia. Então esquece tudo, você não é crente, você não é cristão, porque esse é o livro que rege a nossa fé. E nós acreditamos que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus, que ela foi inspirada por Deus a homens a escreverem e os pensamentos de Deus a nosso respeito. E aqui está diante de você materializados os pensamentos de Deus de forma tipográfica. Então, curva a sua cabeça agora, de preferência, coloque a sua mão sobre o seu coração, de uma forma carinhosa, como se você estivesse dizendo ao Espírito Santo que o que você deseja ouvir essa noite seja por aqui e não por aqui. Porque muitas vezes o que ouvimos por aqui sai por aqui na mesma velocidade em que ouvimos, mas aquilo que a gente ouve com o coração, ele encontra lugar dentro de nós e jamais se perderá. Então, curva a sua cabeça, feche seus olhos e peça a Deus para falar com você. Faça uma oração simples, pedindo ao Pai que fale com você nessa noite. Eu vou fazer a minha oração também, para que Deus possa, de fato, manifestar a sua vontade nessa noite através da minha vida. Pai amado, eu quero te agradecer em nome de Jesus.
Eu quero te agradecer por mais uma quarta-feira, Pai. Eu quero agradecer pelo nascer do sol de hoje pela manhã. Eu quero agradecer, Senhor, pela noite maravilhosa que o Senhor me concedeu, pelo respirar, pela minha família, pela minha esposa que acordou ao meu lado, Senhor, e trabalhou comigo todo dia. Eu te agradeço pelos meus filhos, cheios de saúde, virtudes, Pai, cheio de graça. Eu te agradeço, Pai, por cada homem e mulher que se dispuseram a estar conosco nessa noite para receber da tua santa palavra. Estamos aqui curvados, quedados aos seus pés, com o desejo do coração, ardente no nosso coração, de recebermos uma porção fresca da tua palavra, ungida pelo teu Espírito. Para este fim, Pai, eu me submeto completamente à unção do teu Espírito, ao Espírito de conselho, ao Espírito da profecia, para trazer respostas a cada oração feita com fé por cada um dos meus irmãos, para ir de encontro a cada coração aflito, cada alma necessitada, cada homem e mulher desejoso, desejosa de receber a tua santa palavra, a revelação da tua palavra, porque sabemos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho, que ela traz entendimento, Senhor, às pessoas mais simples. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é cortante, afiada, qual espada de duas faces. A tua palavra penetra em nosso coração e ela nos faz entender com clareza, Pai, o que são pensamentos apenas vindo de fora por uma inspiração externa e o que são as inspirações que vêm por meio do teu Espírito, que sobe do nosso coração para a nossa mente, que inspira a nossa vida a um viver santo. Por isso, Pai, eu te agradeço nessa noite e me submeto completamente ao ministério do Espírito Santo. Pai, o Senhor sabe, sozinho eu não consigo, mas debaixo da tua unção, inspirado pela tua palavra, pelo teu Espírito, eu tenho certeza absoluta que eu serei, Pai, efetivo na transmissão da tua palavra, no poder do nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos? Vejam só, nas últimas semanas eu tenho enfatizado muito o poder do conhecimento, né? E não é à toa, eu acredito que nesses últimos dias que nos restam sobre a Terra, né? Talvez anos aí, mas eu acredito que é muito pouco tempo. Há um apelo do Senhor, há um apelo do Espírito Santo para que nós busquemos o conhecimento, tão fundamental para a nossa vida terrena, né? É o conhecimento que vai, de fato, trazer para nós a prática daquilo que Jesus nos instruiu a fazer, daquilo que ele já conquistou, e que através desse conhecimento a gente possa, de fato, viver uma vida abundante, porque foi isso, exatamente isso, que Jesus nos prometeu. É interessante pensar em vida abundante, porque eu acho que é importante, eu acho que é fundamental que nós, em todo tempo, todos os dias, possamos olhar para nós mesmos e fazermos uma autorreflexão. Se possível, até escrever sobre isso. Anota numa folha de caderno, de papel, ou de uma forma de uma nota eletrônica, no seu tablet, no seu celular, as áreas da sua vida. Olha, a minha vida familiar, a minha vida financeira, a minha vida física, a minha saúde, né? Coloca as áreas que você reconhece que você tem na sua vida e começa a avaliar cada uma delas em vamos colocar uma pontuação de 0 a 10. Como está cada uma dessas áreas da sua vida? Por exemplo, a minha área financeira, como está de 0 a 10? Eu classificaria ela com nota 5, nota 7, nota 8, nota 10, nota 3. A minha vida familiar, o meu casamento, como é que tá? Como eu classificaria isso, né? Eu acho que é importante a gente fazer essa autoavaliação para que a gente encontre o estado de consciência, para que a gente entenda onde a gente está. É fundamental e importante que a gente saiba onde a gente está, para que a gente entenda onde a gente vai chegar e então possa traçar planos que a gente vai executar para chegar lá, né? Então, nessa perspectiva, já que Jesus nos prometeu uma vida abundante, é importante que a gente faça essa autoanálise. Como está a minha vida? Né? Depois você pode até somar todas essas áreas aí que você deu nota e você pode tirar uma média aritmética dela. Então, você certamente vai chegar a uma média ponderada aí de como está a tua vida no que diz respeito à vida abundante. Será que a minha vida está abundante? Será que a minha vida tá mais para roubo, morte e destruição, porque esse é o contrário da vida abundante. Então, a partir daí a gente pode entender, bom, o que eu posso fazer para que a minha vida possa crescer? É esse crescimento
que a Bíblia fala em todos os textos neotestamentários, né? O apóstolo Paulo enfatiza a necessidade de nós crescermos, de nós não sermos mais como crianças, de que a gente, como criança, deseja o leite para que cresçamos, né? Então, veja, existe um apelo no Novo Testamento para que nós faça a nossa jornada de crescimento de forma intencional. Né? Quando a gente olha para Jesus, a gente vê que o próprio Jesus, estando na terra como homem, cresceu. A Bíblia deixa isso claro, ele não chegou pronto, ele não desceu aqui perfeito no tocante à sua manifestação. Ele era perfeito, sim, porque ele é um espírito pré-existente, ele era Deus, mas na sua encarnação humana, a Bíblia diz que ele crescia. Né? Cresceu em graça, em conhecimento e sabedoria diante de Deus, diante dos homens. Então, se Jesus teve essa necessidade de crescer, e ele é o nosso exemplo maior, nós também precisamos ter essa clareza mental de que nós estamos em uma jornada de crescimento. E o alimento que nós temos para esse crescimento é o conhecimento. Não existe outra maneira de nós crescermos senão por meio do conhecimento. Então, são muitos os textos que apontam para a necessidade de se obter conhecimento, né? E não é de agora, desde a antiguidade. Quando a gente olha, por exemplo, para o profeta Oséias, que foi usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para falar, ele disse que o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, né? É bem interessante porque a gente tem medo de muita coisa, né? Por exemplo, nós, muitas vezes, os cristãos, os crentes, eles acabam tendo medo do diabo. Eu tenho medo do diabo, eu tenho medo de manifestações diabólicas. Aí eu tenho medo se as pessoas estão com inveja de mim, estão com o olho gordo comigo. E a gente tem medo dessas coisas muitas vezes. A gente tem medo do sistema financeiro do mundo colapsar. A gente tem medo. Rapaz, e se tiver um problema e o dinheiro não valer mais? A gente tem medo, né? A gente tem medo, por exemplo, da doença. A gente tem medo de tantas coisas. Mas, pelo que a Bíblia aponta e por tudo isso que eu estou tentando construir como identidade, sabe o que a gente deveria ter medo? Medo de ser ignorante, sabe? A gente deveria ter medo de ser ignorantes. Por quê? Porque é a ignorância que nos destrói. A Bíblia diz que a falta do conhecimento, que é a ignorância, é que tem destruído o povo de Deus. Não é o diabo, não é a crise financeira, não é o mundo, não é pandemia, não é doença. O que destrói o povo de Deus é a falta do conhecimento. Agora veja, se essa é uma verdade, e é uma verdade porque está escrito na palavra de Deus, o contrário disso também é verdadeiro, né? Bom, se o povo perece porque lhe falta conhecimento, é óbvio que a obtenção do conhecimento vai fazer com que você prospere, vai fazer com que você cresça, vai fazer com que você se desenvolva, vai fazer com que você avance a cada dia. E a gente, às vezes, não coloca a devida importância em se obter conhecimento. Não é verdade? Outro texto que eu gosto também, está escrito lá em Provérbios, capítulo 4, verso 3, diz que feliz é o homem que adquire o conhecimento e acha sabedoria. Né? E esse texto ainda vai mais fundo, porque diz que a gente, de fato, precisa fazer um investimento. Né? A gente está falando sobre investimento e eu conheço pessoas que são da área do investimento. Eu tenho o meu amigo Alexandre aí, que é um homem do investimento. Investe na bolsa, investe em criptomoedas. Mas a Bíblia diz que feliz é o homem que adquire conhecimento e acha sabedoria. Né? Ou seja, o maior investimento que eu posso fazer é em adquirir conhecimento. Agora, veja, nem sempre esse investimento é um investimento financeiro. Nem sempre eu vou alcançar esse conhecimento por meio de pagar financeiramente esse conhecimento. Mas, às vezes, é se dispondo a estar aqui, por exemplo, e abrir o seu coração durante 50 minutos para receber uma palavra que vai encher a tua vida, que vai encher a tua mente, que vai abrir a tua visão, que vai mostrar e vai te localizar onde você está, porque agora, sabendo onde você está, você sabe o quanto você precisa fazer para chegar onde você precisa chegar, né? Então, tudo isso eu estou falando para que a gente entenda o quão importante é se obter conhecimento. Agora, é qualquer conhecimento? Não. Não. Eu estou falando do conhecimento de Deus, eu estou falando do conhecimento sagrado, estou falando do conhecimento da verdade, irmãos. Afinal de contas, Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? É possível, irmãos, eu, por exemplo, aceitar a Cristo, ser um cristão devoto, ser um cristão fervoroso, mas o meu fervor, a minha devoção não se basear no conhecimento real.
E ainda assim, mesmo como cristão, eu vivi uma vida muito aquém daquilo que Deus deseja para a minha vida. Vai ser salvo? Vai ser salvo, é salvo de fato. No dia que Jesus chegar, vai embora. Mas quando chegar no céu, vai olhar para tudo aquilo e dizer: ainda bem que eu cheguei no céu, agora eu vou viver tudo isso. E aí, quando você chegar no céu, vai descobrir que já estava aqui na terra, no céu, antes de você subir. Eu acho que essa vai ser a maior frustração dos crentes, é quando chegar no céu descobrir que já estava, né? Olhar para Jesus e perguntar assim: peraí, quer dizer que eu já poderia ter vivido isso aqui lá? Jesus ia dizer: sim, você já devia estar desfrutando disso faz tempo. E por que eu não desfrutei? Porque lhe faltou conhecimento, né? É interessante porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, finalzinho do capítulo 5, para o início do capítulo 6, ele diz que há a possibilidade de nós trazermos do futuro pela fé os benefícios do mundo vindouro e viver esses benefícios na vida real hoje. Então, por exemplo, vai chegar um tempo lá na frente, quando Jesus voltar, nossos corpos serão transformados e doença já não vai existir mais, né? Pecado já não vai existir mais. Mas a Bíblia afirma que nós podemos usufruir desses poderes do futuro hoje, no nosso presente, pela fé, né? E o que a gente precisa para isso? Obter conhecimento. Como eu falei, Jesus afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará de quê? Do sistema do mundo, sabe? De uma prisão mental que nós fomos submetidos desde criança. Desde que nós começamos a ter o primeiro entendimento ainda na primeira infância. À medida que nós fomos crescendo quando criança, nos foi inculcado um sistema do mundo completamente contrário ao sistema de Deus. E nós fomos criando, né, várias crenças por meio desse conhecimento que acabam, de alguma forma, governando a nossa vida hoje de uma maneira contrária àquilo que Deus gostaria, né? E a única forma da gente se livrar disso é por meio da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Ou seja, a palavra de Deus é de fato a única arma capaz, poderosa, de destruir esses argumentos mentais que o sistema do mundo nos inculcou. É só por meio do conhecimento, não adianta. Você pode estudar filosofia, teologia, qualquer coisa de Gia, e até o sapo e a Gia você pode estudar. Agora, a única coisa que de fato pode destruir argumentos naturais na nossa mente, criados durante anos e anos a fio, é a palavra de Deus revelada, o conhecimento genuíno do Evangelho de Jesus Cristo. E quando eu digo evangelho, me entenda a nova aliança, né? Com todas as cartas paulinas e as demais cartas apostólicas e proféticas. Então, é por meio da revelação neotestamentária que nós temos a capacidade de sermos, aos poucos, libertos, né, desse sistema do mundo que nos aprisiona. Como, por exemplo, a avareza, irmãos, é um tipo de prisão que nos foi imputada, nós fomos submetidos a ela por vários tipos de conhecimento que foi chegando na nossa mente, que a gente ficou alienado e preso nessas crenças limitantes. Por exemplo, pessoas que passaram dificuldade na infância têm dificuldades muitas vezes de serem generosos, porque eles acham que sempre vai faltar. Não, agora que eu ganhei dinheiro, passei fome minha vida inteira, agora que eu ganhei algum dinheiro, eu não vou sair por aí fazendo, nem viver a vida que eu deveria, porque senão vai faltar na minha vida. Uma crença limitante. Por quê? Porque ele acredita que o dinheiro é que pode dar a ele. Mas quando você entende que Deus está acima do dinheiro, Deus é seu pai, e ele já preparou de antemão todas as coisas para que nós vivêssemos nela, então essas crenças vão sendo quebradas aos poucos e você vai mudando de comportamento e transformando o seu viver em um viver cada dia mais alinhado, mais próximo com aquilo que Deus deseja. Então, são inúmeros os textos que ressaltam esta verdade, né? Que necessitamos de conhecimento. De fato, a única coisa que nos resta fazer, né, é crescermos no conhecimento. A gente não precisa de mais nada da parte de Deus, a gente só precisa crescer no conhecimento de Deus. E eu sei que isso choca um pouco as pessoas quando eu falo, porque a gente acha que Deus ainda vai fazer muito por nós. Ah, não, Deus vai fazer coisas por mim. Com isso eu não quero dizer que Deus não está trabalhando em nosso favor, me entenda. Deus está trabalhando em nosso favor sim, mas
principalmente, o trabalho de Deus através do Espírito Santo é nos conduzir a toda a verdade, é nos fazer entender, é ter a nossa mente renovada através da inspiração do Espírito pela palavra, para que nós entendamos que nós já temos aquilo que nós tanto lutamos por isso. Não é verdade? Então, tudo que nós precisamos hoje é crescer nesse conhecimento. Crescer. Se nós crescermos no conhecimento, quanto mais conhecimento a gente obtém, menos a gente vai ceder às pressões que há no mundo. Menos a gente vai ficar refém, escravo, né? Aprisionados a essas pressões, aos conflitos, aos sistemas, às crises que o mundo nos apresenta. E olha, essas crises elas vão se intensificar cada vez mais à medida que Jesus está próximo a retornar para buscar a sua igreja. Essas crises só vão aumentar. Então, isso demonstra que nós temos urgência em obter conhecimento. Eu não posso, irmãos, abrir mão. Então, se eu sei que amanhã pela manhã tem alguém que tem a capacidade de ministrar e trazer para mim um conhecimento que vai acrescentar a minha vida e me fazer crescer um pouco mais, eu tenho que estar disposto e colocar isso como prioridade na minha vida. Eu tenho que investir nisso. Ah, mas senão eu não como, senão eu não... Irmãos, é o conhecimento que vai fazer com que você, de fato, tenha leveza em todas as outras coisas, seja no trabalho, seja no casamento, seja na igreja, seja onde for. É o conhecimento que vai trazer para você toda a capacidade e a leveza de poder fazer aquilo que Deus, de fato, deseja que você faça. Então, toda a nova aliança aponta para isso. Agora, esse texto específico de 1 Pedro, ou na verdade 2 Pedro, capítulo 1, verso 2, ele vai trazer isso de uma forma bem escancarada. E eu quero mergulhar um pouco nesse texto com você, né? E aí, obviamente, fazendo a exposição desse texto, numa mensagem expositiva, nós já vamos caminhando para o final dessa mensagem. Então, abre comigo, por gentileza, 2 Pedro, volta lá naquele texto, 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2, por favor. O versículo 1, que é o primeiro versículo dessa carta, desse texto, que o apóstolo Pedro escreveu, lembrando que aqui o apóstolo Pedro já é um homem maduro, já é um homem vivido, já é um homem experimentado. Ele que na sua juventude andou lado a lado com Jesus, era um sanguíneo nato, né? Ele sempre impulsivo em todas as suas coisas, agora se tornou um homem polido, um homem manso, um homem maduro, experimentado e que traz conselhos para a gente que são, assim, verdadeiras joias que a gente pode realmente trazer para a nossa vida e vai nos enriquecer, nos fazer crescer. E ele começa dizendo o seguinte: graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, ou de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja, graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, ele deixa claro a forma como nós teremos tanto a graça de Deus se manifestando na nossa vida, se multiplicando em nossa vida, como a paz que nós tanto buscamos. E essa paz a qual o apóstolo Pedro se refere não é uma paz circunstancial que nós estamos acostumados a viver no que diz respeito à vida natural e terrena. Por exemplo, muitas vezes eu creio que a maioria de vocês já passou por dificuldade financeira. Em algum momento da sua vida você teve uma dificuldade financeira. E você ficou desesperada, sem saber como resolver tal situação. Né? A situação veio, se apresentou para você, não tinha solução, você ficou desesperado. Eu costumo dizer que isso faz com que a gente fique mais ou menos parecido com uma panela de pressão. Chiando, né, a ponto de explodir. Mas, de repente, alguém chega e diz assim, ó, eu estou vendo você nessa situação todinha aqui, eu vou te dar o que você precisa de dinheiro para você resolver o seu problema. E aí parece que aquela pressão sai na hora. Sabe, você fica numa paz, né? Eu não sei você, mas quando a gente tem dinheiro sobrando, a gente tem paz, tem ou não tem? Só que é uma paz momentânea e circunstancial. Foi circunstancial só porque alguém ali supriu a necessidade. Na primeira necessidade que vem, de novo nessa área, você volta a sentir os mesmos sintomas.
Não é verdade? Ele não resolve. Agora, quando você entende que Deus é o poder que te supre, ele é a tua fonte supridora, não importa se você tem muito ou se você tem pouco. Você está em paz porque você sabe em quem você tem crido. Eu gosto do que o apóstolo Paulo fala, por exemplo, lá em Filipenses capítulo 4, quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso ter muito, posso ter pouco. Posso ter fartura ou passar necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, não é a circunstância que determina a minha paz. Não é a circunstância que determina o meu estado de humor. Não é a circunstância que determina como eu vou me comportar. O que determina como eu me comporto, o meu estado de humor, é a fonte pela qual estou ligada, que é Jesus. Eu sei que ele pode todas as coisas. Pode ser que ainda não se manifestou aquilo que eu preciso, e vai se manifestar. Porque, afinal de contas, não existem problemas insolúveis. Mas cedo ou mais tarde, essas coisas vão acabar, de alguma forma, se resolvendo, né? Coisas pelas quais eu tenho certeza que muitos de nós ficaram noites e noites sem dormir. Eu posso falar por mim mesmo. Existem situações na minha vida que me tiraram a paz e eu fiquei noites seguidas sem dormir. E hoje eu olho para trás e digo: poxa vida, quanto tempo eu perdi, né? Mas quando a gente cresce no conhecimento de Deus, sabendo onde está a nossa fonte, quem é que nos fortalece, essa paz que toma conta do nosso coração não é mais circunstancial, não está ligada a uma ação humana terrena, mas está ligada a um Deus que me supre, a um Deus que me ama, a um Deus que cuida de mim, a um Deus que tem zelado, que tem me guardado, que tem me protegido e que diz em todo tempo: eu te amo. Eu nunca me esquecerei, ainda que uma mãe esqueça do bebê que amamenta, eu nunca vou esquecer de você. Há um Deus que diz: olha, eu gostaria de te colocar debaixo das minhas asas, como uma galinha protege seus pintinhos. Né? Então, quando nós conhecemos esse Deus, as coisas já não tiram mais a gente do sério, né? Então, veja, ele diz que o conhecimento de Deus faz com que essa paz se instaure na nossa vida. Uma paz que não é circunstancial, não importa o que esteja acontecendo. Sabe, queridos, a gente vai passando dos 50, né? Eu estou com 50 anos, ano que vem faço 51. E as coisas vão aparecendo, né? Um dia eu fui no médico e tinha uma verruga aqui, o cara disse: é câncer. O cara não fez nem biópsia, nem nada, já disse: é câncer. Eu digo: tá cá, peste, homem. O cara só passou hoje, já disse que é. Aí fiz uma cirurgia, arranquei o negócio fora. Aí vai no outro médico, mas disse: é isso. Eu digo: cara, os IT, as coisas vão aparecendo depois dos 50. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu fico imaginando quem não tem Cristo, quem não tem o conhecimento apurado das Escrituras Sagradas, quando ouve uma informação que vem do mundo como essa. Porque, pode ter certeza, tem muita gente que morreu de câncer sem ter câncer. Porque o que mata não é o câncer, o que mata é o vírus da morte. Ou seja, é você acreditar que vai morrer. Essa é que é a grande questão. Porque morte e vida estão no poder da língua, né? Até para morrer exige fé. Até para morrer você tem que acreditar. Então, quando você tem o conhecimento, então essas coisas advindo a você não vão tirar a tua paz. E de mais a mais, a Bíblia diz que esse conhecimento de Deus completo que vem por meio de Jesus também nos faz multiplicar graça. E o que é graça? O favor de Deus, que eu não preciso fazer absolutamente nada para merecê-lo, né? A gente, quando começa a dar os primeiros passos na vida cristã, a gente acha que a gente tem que merecer algo de Deus. Aí a gente está sempre fazendo troca. A gente quer orar, diz: olha, Deus, eu vou orar tantos dias para você me dar isso. Olha, eu vou andar dessa forma para ver se você me abençoa. Então, isso não é graça, isso é lei, isso é troca, né? Isso é salário. Você fez algo e quer receber um salário em troca. Mas quando você chega ao pleno conhecimento, você se desliga dessas coisas. E você entende que Deus vai dar para você, não por causa do que você fez, mas por causa do que Ele é. Um Deus gracioso, um Deus cheio de amor, um Deus que compartilha, que é generoso, que é galardoador. Então, essa graça de Deus se multiplica na sua vida, né? Esse favor de Deus que você não fez nada por merecer. Você começa a perceber que as coisas estão acontecendo na sua vida, mesmo diante de situações que você diz: poxa, eu não merecia isso. E é curioso, porque às vezes a gente, quando entende a metade dessa revelação, a gente até diz assim: bom, eu não posso fazer nada para merecer as bênçãos de Deus. Mas, por outro lado, o que a gente faz? Aí, quando algo ruim acontece, a gente diz: o que eu fiz por merecer isso?
Não é curioso? Né? Na verdade, pode ter sido que nada. O mundo é mau, o mundo é injusto, o mundo jaz do maligno. Né? E às vezes a gente acaba se comportando de maneira que abre portas para que o mal possa operar na nossa vida. Mas eu vou te dizer uma coisa. Pode ser que o mal se levante contra você em algum momento da sua vida, mas você tem um Deus que é gracioso. E se Deus é por você, quem vai se levantar contra você? Agora, veja que tudo isso está ligado ao conhecimento completo daquele que nos chamou para para a sua própria glória e virtude. Então, aqueles que ele diz, graça e paz são multiplicadas pelo conhecimento de Deus, através do conhecimento de Jesus, nosso Senhor. Então, eu conheço a Jesus, e isso me leva a conhecer Deus. E a consequência disso é que a graça de Deus começa a fluir e se manifestar muito mais na minha vida. Né? E as pessoas dizem, puxa vida, como é que ele consegue tanta coisa? Como é que ele consegue fazer com que essas coisas se manifestem tão facilmente? A gente, às vezes, tem que trabalhar tanto e aí vem ele e consegue com tanta facilidade. Graça. A graça de Deus se manifestando na nossa vida. Que não é algo que foi conquistado pelo mérito, pelo merecimento, mas por causa do conhecimento adquirido de Deus, você passa a descansar sabendo que ele é por você. E aí, no versículo 3, ele continua dizendo: seu divino poder, ou o poder de Deus, nos deu tudo o que necessitamos para a vida. Veja, eu quero ler de novo, porque parece mentira aquilo que está escrito aqui. Parece uma brincadeira, mas é verdade. Eles, o seu divino poder, e me deixa aqui usar uma licença poética e abrir um parênteses aqui. Quando ele fala divino poder, ele está se referindo ao Santo Espírito que nós habita. Porque o Espírito Santo que é a manifestação do poder de Deus em nós. O seu divino poder é a manifestação do Espírito Santo em nós. Então, veja, através do Espírito Santo, ele nos deu tudo. Tudo, irmãos, não é metade, não é 80%, não é 99%, é tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Tudo. Tudo já nos foi doado. Basta você ter um pouquinho de perspicácia e abrir a sua mente e pensar um pouco. Irmãos, e eu vou dizer uma coisa para você: crer também passa pelo pensar. O crer não é burro, o crer não é ignorante, o crer é inteligente. Você tem que pensar, você tem que botar a sua cabeça para funcionar um pouco. Pensa, raciocina. Se você tem Deus habitando dentro de você, o que mais lhe faltaria, irmãos? O que mais lhe faltaria se você tem Deus, visto como pelo seu divino poder nos foi doada todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade. Ou seja, quando o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós, no mesmo instante, irmãos, nós fomos potencializados com tudo. Tudo, absolutamente tudo que precisamos para termos uma vida à altura. À altura daquilo que Deus planejou um dia na sua originalidade para nós. A vida que o próprio Deus viveria aqui na Terra, ela é disponibilizada para nós, para mim, para você, para qualquer um. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou um apóstolo de Jesus que eu tenho preferência. Não, não, não. O Espírito é o mesmo, o poder é o mesmo, as coisas são as mesmas, irmãos. Se você aceita Jesus agora, se você entrega a sua vida a Jesus nesse exato momento, é o mesmo Espírito que passa a habitar dentro de você. É o Espírito que habita em mim, que nos doou tudo o que diz respeito a essa vida plena, abundante. Não nos falta nada. Agora eu pergunto, peraí, se quando o Espírito Santo veio habitar dentro de mim, a Bíblia está dizendo que ele me deu tudo o que eu preciso, por que eu não estou vivendo? O que é que falta? O que é que tem nesse meio aí? O que é que tem nesse ato aí? Quem pode me responder, pelo amor de Deus? O que é que tem nos destruído? Vou repetir. Se o Espírito Santo de Deus, ao vir habitar dentro de nós, no momento em que aceitamos a Cristo como Senhor das nossas vidas, e Ele nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, o que nos falta? Por que não estamos vivendo à altura? Por que não estamos vivendo essa verdade na prática? O que nos falta? Nos falta conhecimento. Só nos falta conhecimento. E quanto mais nos aprofundamos nesse conhecimento, menos essas coisas que procedem do mundo têm poder sobre a nossa vida. Acredite. Acredite, irmãos, quanto maior o conhecimento que você tem,
mais você está livre das corrupções que há no mundo. E talvez você diga, peraí, não diga isso. Porque eu conheço pessoas, pastor, que tem muito conhecimento e vive fazendo bobagem. É fato, acontece. Porque você ainda não entendeu algo. E eu quero, nesses minutos que me faltam aqui, tentar explicar isso para você. Veja, eu quero pegar por mim mesmo. Eu sou um homem de muito conhecimento bíblico. Eu sou um homem que, generosamente, Deus derramou sobre mim muita revelação. Há um dom sobre a minha vida de trazer textos e tirar dentro desse texto e apresentar para você como uma bandeja. Está aqui, ó. Come, só se alimenta dele. Está aqui. Revelação não falta. Como é que um homem como eu pode errar? É porque, veja, tudo parte da revelação. A gente pode saber algo e mesmo assim não conhecer a fundo aquilo. E quando eu digo conhecer, é transformar isso que você sabe mentalmente em uma revelação espiritualmente. Há uma distância entre aquilo que está aqui e aquilo que está aqui. Agora veja, durante toda a nossa jornada terrena, desde que nós nascemos e começamos a ter os nossos primeiros entendimentos, nós fomos bombardeados de informações. E muitas vezes mesmo, coisas danosas foram depositadas na nossa vida e ficou lá armazenada. Ficou lá escondida. Na verdade, se você não entender como a mente funciona, né, você nunca vai entender com clareza por que pessoas que têm tanto conhecimento continuam, às vezes, errando em determinadas áreas. Porque você não entendeu com clareza como a mente funciona. Veja, vamos imaginar algo. Você, quando criança, passou por um trauma de infância, por exemplo. Então, naquele momento, daquele trauma, como eu dei um exemplo aqui de questões financeiras, vamos pensar nessa questão financeira. De repente, quando você era criança, você desejou muito algo. Eu, particularmente, por exemplo, quando eu era criança, eu desejava ter uma bicicleta nova, nunca ganhei. Nunca tive. Então, pode ser que algo relacionado a isso, em um determinado momento da sua vida, houve um trauma, houve um grande impacto emocional. Deixa eu te contar uma história que você vai entender. Eu sempre tive vontade de ter uma bicicleta e nunca tive. Então, eu ia nas lojas, na cidade onde eu morava, e ficava vendo as bicicletas lá nas lojas e dizia, poxa vida, eu queria uma dessa. Mas meu pai não podia me dar aquela bicicleta. E se podia também, nunca se atinou para fazer isso. Eu acredito que ele não podia mesmo. Mas, poxa, era um desejo de criança. Ele não tinha obrigação nenhuma de me dar, mas era um desejo meu, ok? E eu tinha essa vontade de ter essas bicicletas lá. Era aquelas bicicletas tipo BMX, né? Quem foi da minha época vai se lembrar da febre que foi a BMX, uma Caloi Freestyle. Então, era tudo de bom da minha época. A gente gostava, eram as bicicletas cross, tá, enfim. Mas meu pai nunca me deu, nunca teve condição de me dar. Um belo dia, um rapaz que trabalhava lá no mercado onde meu pai trabalhava, estava com uma bicicleta bem velha, mas era uma bicicleta muito velha mesmo. E ela parecia essas bicicletas. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, ele falou assim, ele me emprestou a bicicleta, eu dei uma volta, eu não sabia andar direito, e naquela bicicleta eu me adaptei, andei rapidinho, e fiquei todo empolgado, e ele disse, por que você não me compra? Pede seu pai para comprar para você, eu estou vendendo. Eu falei, quanto é? Vamos lá, eu vou inventar um valor aqui, tá bom? R$ 30. Na época não era reais, né? Mas R$ 30. Então era uma coisa irrisória. E eu falei, poxa, é a minha chance de ter uma bicicleta. Eu vou falar com meu pai para me dar a bicicleta. E aí eu fui todo animado. Pai, eu quero lhe mostrar uma coisa. Ele disse o quê? Eu digo, já sei andar de bicicleta. Aí peguei a bicicleta, andei, dei uma volta. Eu devia ter uns 10 anos de idade, sei lá, 10, 11 anos de idade. Talvez até menos. Então andei com a bicicleta para lá na frente dele. Ele ficou olhando. Eu fui, pulei o meio-fio, voltei na bicicleta, todo empolgado. E aí ele olhou e disse, você tá bom. Ele disse, tô, pai. Sabe quanto é essa bicicleta? Ele disse, não. Eu disse, R$ 30. Se eu podia comprar ela para mim, se eu me dar ela? E ele disse, essa bicicleta é um caial. Isso aí não presta, não. Isso é uma porcaria. Isso é um lixo velho. E ele esculhambou aquela bicicleta, que era a minha única esperança de ter uma bicicleta. Ele tinha razão, era uma bicicleta velha. Poxa, mas se ele também não queria me dar uma nova, para que esculhambar a velha, né? E eu falo isso para você ver como essas coisas marcam a nossa vida. Hoje eu estou com 50 anos, estou me lembrando disso como se fosse ontem aqui. Então, na hora que eu tomei aquele impacto, eu me lembro que eu segurei o choro. Eu tenho um filho hoje, o Isaac, que é o mais novo, ele faz a mesma coisa. Se eu falar qualquer coisa com ele, ele para assim, trava diante de mim, as lágrimas começam a escorrer na hora. E eu já começo a trabalhar naquilo na mente dele para que não aconteça com ele o que aconteceu comigo. Naquele momento eu travei ali, fiquei ali, ele saiu falando que a bicicleta era velha e eu comecei a chorar, as lágrimas começaram a escorrer. Bem, aparentemente aquilo é só uma emoção, mas na minha mente, no meu cérebro,
naquele momento acontece umas sinapses neurais. O meu cérebro começa a registrar aquilo, e pode ser que aquilo nem tenha acontecido como daquela forma, mas aquilo ficou registrado na minha mente como uma crença. Então aquilo ficou arraigado dentro do meu coração, aquilo virou algo que não sai tão facilmente. Então eu posso muitas vezes ouvir sobre coisas e aquilo continua lá, né? Eu estou dando esse exemplo de sinapses neurais porque isso só vai ser destruído na minha mente se algo que tenha maior impacto do que isso criar uma outra memória sobre isso para que eu crie uma nova crença sobre aquela realidade. É assim que a mente funciona. Agora veja, pegando esse gancho, eu quero que você entenda, por exemplo, alguém que passou por um problema, por exemplo, sexual na infância, um abuso sexual, ouviu algo de cunho sexual na família, ou uma traição ou coisa, aquilo pode ter gerado uma sinapse neural e aquilo vira uma crença arraigada e a pessoa passa a vida inteira arrastando aquela crença, tendo comportamentos completamente desajustados. E olha, não importa às vezes o tanto de conhecimento que você tem naquela determinada área onde você sofreu aquele trauma, aquele impacto emocional, você vai ficar deficitário ali, arrastando, escondendo essa deficiência. Isso vai sumir quando? Talvez quando você tem um outro grande impacto naquela mesma área, que vai destruir aquela primeira memória, aquela primeira crença e substituí-la por uma crença agora mais forte, solidificada. Então, veja, o conhecimento de Deus pode fazer isso. A Bíblia tem esse poder de substituir. Sabe, quando a gente está aqui ouvindo e de repente você recebe um impacto aí, puxa vida, é isso. Sua mente recebe um impacto tão grande da revelação da palavra que isso vai criar sinapses neurais, criando novas crenças e destruindo muitas crenças que eram limitantes na tua vida em determinadas áreas que você não consegue crescer ou se desenvolver. E acredite, muitas vezes, crenças limitantes são criadas até mesmo dentro da igreja. Até mesmo por comportamento errado de pessoas, palavras que foram ditas, sabe? Lideranças desajustadas e por aí vai, ou no trabalho, onde quer que seja, sabe? Ou pessoas que perderam tudo em determinado momento da sua vida financeiramente, criaram um impacto tão grande na mente, aquela perda, que agora estão patinando sem conseguir sair do canto, não tem coragem de tomar decisões porque estão aprisionados. O que você tem que fazer? Correr e mergulhar no conhecimento de Deus. Porque só o conhecimento de Deus, só o conhecimento revelado das Escrituras Sagradas pode, de fato, destruir tais crenças na sua mente, construindo novas crenças no seu coração e fazendo com que você viva, de fato, pela fé. Então, veja, ele diz, visto como pelo seu divino poder nos foram doadas todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, por meio do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, todas as coisas já nos foram destinadas. Todas as coisas. O que nós vamos fazer? Buscar conhecimento. Se você tem determinada dificuldade em determinada área, irmãos, sabe, um dos sintomas que você vai ter, que vai alertar você para dificuldades em determinadas áreas, é que quando você ouve determinado assunto bíblico, aquilo te constrange. Sabe? Quando alguém toca em determinado assunto bíblico, aquilo cria um impacto em você, a vontade que tem é você sair dali, você não consegue ouvir direito, você já não se concentra, você se distrai, você quer ouvir outra coisa, você pega outra coisa para fazer, porque você sabe que aquilo vai confrontar você, você sabe que aquilo é uma flecha que pode destruir, de fato, esse argumento mental que está aí, né? A Bíblia chama de sofisma, que está impedindo você crescer. Agora, se você é essa pessoa que está aí e determinados assuntos bíblicos têm constrangido você, eu vou te dar um remédio. Sabe o que você vai fazer? Vai de propósito, vai de forma intencional, vai para a Bíblia, pega esses assuntos que mais te constrangem e mergulha neles. Começa a ouvir pregadores sobre um determinado tema, começa a ler a Bíblia sobre aquilo, leia livros, começa a encher a sua mente de uma maneira contrária, na contramão daquilo que a sua vontade gostaria de fazer. A sua vontade era fugir de determinados assuntos, mas fugir não resolve o teu problema. Fugir vai fazer com que você fique aprisionado mais e mais, cada vez mais, em tudo isso. Então, eu quero ressaltar nesse finalzinho que você tem o Espírito Santo dentro de você. E quando o Espírito Santo foi colocado dentro de você, ele foi doado a você gratuitamente por meio do sacrifício de Jesus. Você foi justificado e tornado preparado, capaz de receber a presença de Deus habitando dentro de você, o próprio Espírito Santo habitando dentro de você. Esse Espírito é o poder de Deus. Esse Espírito é o divino poder que habita em nós. E esse Espírito que habita em nós,
Ele tem tudo, ele nos deu tudo, ele disponibilizou tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Agora, tudo que eu preciso é buscar o conhecimento completo daquele que nos chamou para a nossa própria glória e virtude. Então, não deixe que a sua vida seja deficitária de qualquer tema que esteja exposto na palavra de Deus. Se você percebe que em determinada área da sua vida você tem dificuldade, você não tem bastante, mergulhe no conhecimento de Deus. Busque o conhecimento revelado das Escrituras Sagradas sobre determinado tema e você, de fato, vai ser liberto dessas cadeias, dessas algemas que têm impedido. São algemas mentais, são algemas, cadeias mentais que impedem você de desfrutar a plenitude daquilo que Deus já preparou de antemão. Eu quero só ler o restante do texto, porque na próxima eu quero mergulhar ainda mais nesse texto. Ele diz: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, tudo está ligado ao pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais eu mergulho no conhecimento de Deus, no conhecimento de Jesus, mais eu vou viver uma vida livre da corrupção que há no mundo. Então, que Deus possa, através do Espírito Santo, fazer com que nós venhamos a digerir, né, tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite. Eu acho e aconselho, né, você, acho que seria bom você ouvir de novo essa mensagem. O Gabriel tá aí, ele vai fazer a edição e daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, ele vai subir essa mensagem. Então você ouve de novo. Eu, particularmente, ouço tudo de novo. Eu ouço uma, duas vezes, porque quanto mais eu ouço, mais eu assimilo aquilo que eu mesmo produzi de conteúdo. Deus vai ministrando ao meu coração. Então eu aconselho você a fazer isso, e isso vai trazer mais crescimento para a sua vida. Outra coisa que eu queria aconselhar você é, uma vez que subir, nós temos o canal lá, irmãos, tem 3.000 inscritos. O canal tem mais de 200 vídeos, assim, tá lá à disposição, lá no YouTube. Então entra lá e manda para os seus amigos, compartilha, gente. A gente ouve tanta gente por aí. Eu vou dizer uma coisa para você, não é porque eu estou falando porque o canal é meu, não. Mas ó, é gente que tá cheio de água de batata aí e a gente correndo atrás de ouvir água de batata, gente. Com tanta coisa boa. Essa semana mesmo eu peguei para me ouvir coisas que eu preguei na época da pandemia. Você não sabe como eu fui enriquecido ouvindo as minhas mensagens que eu preguei, que eu produzi na pandemia. Então, poxa, tá lá, tá à disposição. Vamos promover o reino de Deus, promovendo a nossa jornada aqui, tá bom? Que Deus multiplique bênção, que você receba a multiplicação de graça e paz através do conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo.